Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o texto que é apresentado aqui no capítulo 6, dos versículos 16 ao 24, do Evangelho de Mateus. E para que a nossa conversa aqui esteja em sintonia e você aproveite o máximo dessa nossa aula, é necessário que você tenha lido esses versículos antes de estar aqui. Caso não tenha feito, para agora mesmo, pegue a sua Bíblia ou pelo aplicativo e leia. Capítulo 6, dos versículos 16 ao 24. Vamos lá? Então, essas passagens aqui, ela fala sobre o quê? Sobre prioridades. E qual que é a principal prioridade, você sabe? Deus. Então, esta passagem, ela é toda sobre aprender a amar e a servir a Deus por Ele mesmo. E em segredo, em vez de ter um olho voltado para o quê? Para uma chance importante ou para se mostrar, né? Para os outros ou até mesmo para acumular riquezas. Então, ele mostra tudo isso abordando duas áreas críticas da vida. Conseguiu identificar qual é? A espiritual e a material, né? O jejum e a relação com os bens materiais. Então, primeiro fala sobre jejum. O que ele fala? Naquela época, para a gente entender um pouquinho no contexto, muitos líderes religiosos jejuavam publicamente, fazendo questão de mostrar o quanto espirituais eram, o quanto estavam fazendo jejum, né? Inclusive, eles deixavam a barba e o cabelo crescer e colocavam cinza sobre eles. Ou seja, eles anunciavam para todo mundo que quisesse ver que eles estavam fazendo o quê? Jejum. Né? E Jesus declara, isso é hipocrisia. Olha só, ele nos diz, quando jejuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecerem aos homens que jejuam. Ou seja, mostrando para outros, né? É necessário que os outros vejam que estou jejuando, né? É como se usassem uma máscara. Enquanto que o verdadeiro jejum é entre você e Deus. E ele deve ser feito de forma discreta, de modo que somente ele veja e o recompense. E logo após esses versículos, Jesus fala sobre o quê? Ele nos alerta sobre o perigo de colocar o nosso coração nas coisas terrenas aqui. Ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Aqui no versículo 19. Tá, o que isso quer dizer? O que significa? Então, muitas vezes estamos tão focados em conquistar coisas materiais que a gente esquece do que realmente importa. Acumular riquezas, ter status e bens aqui na Terra é uma ilusão. Por quê? Porque tudo isso é temporário. Como ele fala aqui, a traça corrói, a ferrugem destrói e os ladrões podem roubar. Mas os tesouros que estão no céu, esses são eternos e incorruptíveis. E o versículo-chave aqui é muito profundo, é um dos que eu mais gosto. Olha o que ele fala no versículo 21. Porque onde está o teu coração, ali está... Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Olha, anotem isso, é extremamente importante. Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde está o teu tesouro, né? Então, Jesus, ele nos está ensinando o quê? Que o que mais valorizamos determina onde está o nosso coração. Se nossas prioridades estão em acumular bens materiais, o nosso coração estará apegado a este mundo, a estas coisas, né? Não que está errado ter bens materiais, mas de que maneira que estamos cultivando isso, né? De que maneira que estamos vivendo isso, né? Porque muitas vezes o dinheiro se torna o nosso Deus, né? Porém, ele fala aqui, se os nossos tesouros estão no céu, ou seja, se estamos investindo em nossa vida espiritual, na comunhão com Deus e no serviço ao próximo, então o nosso coração estará voltado para as coisas eternas. E Jesus conclui esse trecho com uma declaração muito, muito clara. Ele fala aqui, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, aqui no finalzinho no 24. Isso é um alerta poderoso, ou servimos a Deus ou servimos ao dinheiro. Mas a gente não pode fazer o mesmo, a gente não consegue cultuar dois deuses, né? Então, o dinheiro, quando ele é colocado no lugar errado, ele pode se tornar um ídolo, e esse é o problema, e ele acaba nos afastando de Deus e da verdadeira vida de Cristo. Né? Eu já vivi isso e por muito tempo eu cultuei o dinheiro, ele era meu Deus. E enquanto eu fiz isso, sabe o que aconteceu? A minha família foi desmoronando, cada um foi se perdendo. A minha prioridade na minha vida era o quê? Era ganhar e era ter dinheiro. Esse era meu foco, esse era meu Deus.
mas a troco de quê, né? A minha vida era boa, era confortável, mas será que era mesmo? E enquanto isso eu fui me afastando do meu filho, de 2, de 3, de 4, de 5 aninhos e também do meu marido. A minha casa, ela nem era um lar, era só uma casa, sabe? Só uma casa. Então, essa passagem aqui, ela fala muito sobre isso e ela nos desafia a examinar o nosso coração e as nossas prioridades. Depois que Deus me encontrou, né? Finalmente eu pude rever as minhas prioridades. E isso fez toda a diferença. Eu mudei os meus valores. Isso fez toda a minha família mudar de vida. Então, hoje, o que eu quero dizer para você aqui é escolha as suas prioridades, tá? Para que quando daqui 2, 5, 10 ou 15 anos você olhar para trás e ver a tua vida em retrospectiva, você fique feliz por ter colocado como prioridade as coisas que importam, né? Eu quero te perguntar o que é prioridade para você hoje, a quem você realmente está servindo. Tá? Essa é a nossa reflexão para o dia de hoje, que a gente não seja como os hipócritas descritos aqui nesses versículos, né? E antes de terminar, eu quero compartilhar mais uns versículos que eu gosto aqui para destacar. Se você quiser anotar, fique à vontade, tá? O versículo 21 que nós falamos, né? Porque onde está o teu tesouro, aí também estará teu coração. Versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, tá? São versículos que eu gosto e é legal a gente compartilhar, não compartilha muito. Mas pensem, definam suas prioridades, definam os seus valores, assim, vocês enquanto mulheres, gestora do lar, gestora da família de vocês, isso faz total diferença para você e para a família, que são as pessoas que mais importam e a gente tem que cuidar, né? Então fique com essa reflexão. Graças a Deus, Deus me encontrou e me fez eu rever muitas das minhas prioridades. Graças a Deus demorou um pouco, mas Ele me encontrou. E hoje eu fico muito feliz e eu sou muito, muito grata por tudo que tem acontecido e por toda essa mudança. Então espero que vocês estejam nesse caminho também, tá? Um dia abençoado, um beijo e fiquem com Deus.